Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e você ligará na terra, o que você ligará na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Na nossa sequência de mensagens, agora Jesus saiu de Jerusalém, saiu daquelas circunvizinhanças, está caminhando por Israel, está indo agora para a região de Cesareia de Filipe. E eu dei o nome dessa mensagem de A Igreja Triunfará. Amém? A igreja triunfará. Eu tenho alguns slides que eu quero mostrar para vocês, para entender que região é essa. Não coloca ainda. Que região é essa que nós estamos falando? Para entender o contexto que está acontecendo ali, e por que Jesus faz essa pergunta, e por que tem essa resposta. Lembrando que o Evangelho de Mateus está falando do reino dos céus. Ele é o Evangelho do reino dos céus. Ele fala do rei, ele fala do Messias, ele fala da chegada do rei, ele fala do reino dos céus. E aqui continua nesse mesmo contexto. Cesareia de Filipe existia duas Cesareias, existe, né, até hoje, em Israel. A Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. Filipe foi um dos Herodes Filipe, que ganhou esse nome, a região, e Cesareia porque era a região de César, né, em homenagem a César. Então era a Cesareia de Filipe e a Cesareia Marítima, porque ela ficava na beira do mar. E nessa região de Cesareia de Filipe, era o lugar do templo do deus Pan, da mitologia grega. E ali era feito sacrifícios. Era o maior centro pagão da Palestina. Eu quero mostrar para vocês então que região é essa. Aqui, apaga essa luz aqui, Léo, fica melhor para nós ver. Aqui, então, é a Cesareia de Filipe. E, se vocês conseguirem observar, ali é uma montanha, né, que tem ali uma gruta, uma pequena caverna. Né, nessa montanha toda de pedra, uma montanha rochosa. É uma rocha gigante, né, que foi feito ali uma gruta, uma pequena caverna nessa rocha. Pode passar o próximo. Aqui está as ruínas do templo de Pan. Ali tinha um templo gigantesco. Aqui tem uma coluna das ruínas. Essa foto aqui foi tirada lá. Quando eu fui eu que tirei essa foto aqui. E aqui, lá está eu lá. Nas ruínas do templo de Pan, dessa região. Próximo. Aqui tem uma ilustração do deus Pan. Se você for na internet, você vai encontrar muita coisa, e até assim, imagens fortes de Pan. Essa aqui, bem leve. Né? O deus Pan, então, ele tinha chifres, ele tinha uma flauta, ele tinha patas de cabra e corpo de homem. Porque a mitologia dizia que ele é filho de Zeus com uma cabra. Então nasceu o Pan. O deus Pan, o deus das florestas, dos bosques. E esse deus Pan, deixa eu ver qual é o próximo. Tá, pode voltar. Esse deus Pan, ele era temido por todos. Todo mundo tinha medo de Pan. Porque contava a mitologia, a lenda, que ele saía à noite tocando a sua flauta nas florestas. Ele
ele seduzia as ninfas, que também eram outro tipo de deusas da época, e ele seduzia as mulheres. Ele persuadia as mulheres. Então, a primeira expressão sobre estupro veio de Pan, porque ele violentava as mulheres nas florestas. Então, ele tinha, assim, uma representação horrível. A violência contra a mulher, tudo vinha de Pan. Ele tinha ali, naquele local, as prostitutas cultuais e sacrifícios de pessoas humanas, de humanos, né, de pessoas. Sacrificavam mulheres virgens. E numa das fotos que está ruim da gente enxergar, tem ali ainda nas ruínas, um córrego assim, né, algo que fizeram, que era onde cortavam as mulheres e o sangue escorria para oferecer a Pan. E era muito medo que tinha de Pan. Todo mundo tinha medo desse deus Pan. Terrível, 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 terrível. A palavra pânico vem de Pan. É Pan mais ico, que no grego é medo. Então, medo de Pan. Então, pânico é medo de Pan. Então, era algo assim, um medo muito grande que tinha desse Deus. Ali tinha a rocha, aquela grande montanha, que era uma rocha, tinha o templo de Pan, o sacrifício de pessoas, as prostitutas cultuais, e Jesus chega nesse lugar. Jesus chega nesse lugar. Pode voltar, Léo, e depois nós mostramos por último, aquela última foto depois de Pan. E Jesus chegando ali, naquela cena, e ali naquele lugar, era a nascente do Monte Hermon. O Monte Hermon no inverno, ele fica todo congelado. Todo congelado. E a água fica congelada. E Israel, eles têm uma necessidade muito grande de água. Eles valorizam muito a água. Tanto que se você vai visitar Israel e você vai num restaurante, primeira coisa que eles te servem na mesa é uma jarra de água. E eles se ofendem se tu não tomar água. Se tu pedir refrigerante para tomar. Quando eu estive lá, eu passei os 10 dias tomando água. Eu voltei até mais saudável, né? E voltei mais magro também. Porque a gente vive outra vida lá. Porque para eles é muito valor a água, porque pouco chove em Israel. E quando chega no inverno, o Hermon congela e não tem água. Porque é lá do Hermon que vem a nascente que abastece o Rio Jordão. Então, quando tem o inverno, o Jordão diminui, congela algumas partes. No verão, e nós chegamos lá, estava começando o verão, é uma alegria, né? Aquela água fluindo, e nós chegamos lá no Monte Hermon, e chega lá e o guia diz, toma essa água, ela é pura, é uma bênção para você tomar essa água, é uma alegria para nós ver você tomando essa água. E tem uma nascente grande, tem lá águas que fluem. Então Jesus chega nesse lugar, e ele chega e faz duas perguntas, nesse texto que a gente viu. Primeira coisa que ele diz, quem dizem o povo que é o Filho do Homem? Reuniu os discípulos e vem cá, quem que estão dizendo que é o Filho do Homem? Quem que está dizendo aí na boca miúda? O que estão falando aí de mim? O que estão dizendo? E aí os discípulos respondem. Uns dizem que tu é João Batista, ou seja, que tu é um perturbador que nem ele. Até diz que tu é meio parecidinho com ele, porque eles eram parentes, eles eram primos. E eles eram nazireus, então o cabelo era maiorzinho, né? Então, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, ou seja, está se cumprindo a promessa, a profecia que Elias voltaria, e tu é Elias que voltou. E também comparando que ele fazia alguns milagres, e Elias era o profeta dos milagres do Antigo Testamento. O maior profeta de milagres era Elias, então tu é Elias que voltou. Então quer dizer que em breve vai vir o Messias, porque Elias tinha que vir primeiro. Então tu é Elias.
Outros dizem que tu és Jeremias, um grande profeta, que anunciava as coisas de Deus, o profeta das lamentações. Tu é um grande profeta que voltou, porque o período entre o antigo e o novo foram 400 anos sem Deus falar. Então, voltou Deus falar agora, então tu é um profeta grande que voltou? Ou estão dizendo que tu é mais um profeta? Mais um profetinho que apareceu aí, que tinha vários que apareciam, dando umas profetadas, e tu é mais um deles. Eu fiz essa pergunta no Facebook, se você acompanhou nessa semana. Eu estava estudando a palavra e eu fiz a pergunta: quem é Jesus para você? E aí tive muitas respostas. Umas foram: a razão da minha vida, Jesus é tudo, Jesus é minha força, fonte de amor, minha vida, salvação. Teve diversas respostas. Então Jesus pergunta para saber o que o povo está dizendo. O que estão falando? Se nós olhar hoje e perguntar para as pessoas: quem é Jesus para você? As pessoas vão dizer: Jesus é uma pessoa, é o amor, uma pessoa muito boa. Quem é Jesus para você? Jesus é um profeta. Falam que é profeta. Quem é Jesus para você? Jesus é um santo, homem de Deus, é um santo, é o santo mais elevado. Para o esoterismo, se você pegar um esotérico, ele vai dizer: Jesus é o de mais alto nível espiritual, que tem que chegar até ele, alcançar o nível dele. Então, as pessoas falam diversas coisas. Mas ele faz uma segunda pergunta: tá bom, e agora? Eles: tá bom, já sei. E vocês? Os que andam comigo? E vocês, que são crentes, quem dizem que eu sou? Vocês que estão andando comigo, vendo o que eu estou fazendo, vendo o que eu estou falando, quem vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro, que foi Pedro que respondeu, não foi os outros. Antes fala que os discípulos responderam. Agora Pedro responde, como representante dos apóstolos, e só ele responde. Por quê? Porque talvez os outros pensavam a mesma coisa que o povo. Talvez eles também achavam a mesma coisa que o povo achava. E se nós perguntar para a igreja hoje, se nós perguntar para vocês hoje, a igreja de Taquara: quem vocês dizem que é Jesus? Para você, quem é Jesus? Quem é esse homem para você? Esse fundador do cristianismo, né? Pode chamar assim? Quem é ele? Se nós perguntar para a igreja brasileira hoje: quem é Jesus para você? Quem você diz que é Jesus? Então, o que Pedro fala é emblemático. Essa passagem é dita como uma revelação de Pedro. Então nós temos coisas muito importantes para falar, para ver aqui que nessa declaração de Pedro e na resposta que Jesus dá para ele, lá em Cesaré de Filipe, lá no templo de Pan. E tem tudo a ver com o que ele está vivendo lá. Tem tudo a ver com o que está acontecendo ali. Tem tudo a ver com aonde ele chega. Nós vamos ver por que tem a ver. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o ungido, o prometido, o Messias. Tu és o Cristo. Ele está dizendo que a promessa de Deus se cumpriu, que a plenitude dos tempos aconteceu, que ele está dizendo que foi chegado a plenitude dos tempos. Quando se completa o tempo determinado de Deus, o que era para acontecer veio acontecer, realmente aconteceu. Tu és o Cristo, tu és o prometido, tu és o Messias. O que Deus prometeu se cumpriu. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje: o que Deus promete, o que Deus fala, o que Deus diz, se cumpre e vai se cumprir. Quando chegar a plenitude do tempo na sua vida, se você tem uma promessa, se você ora por determinada coisa, se Deus falou algo para você, se você tem uma promessa na sua vida, vai chegar a plenitude dos dias, vai chegar a plenitude dos tempos e vai acontecer.
Porque nada, estou bem certo que nada frustra os teus planos, disse Jó. Nada pode impedir os planos de Deus. Então Pedro diz que ele é o Cristo, que ele é a promessa de Deus. Segunda resposta que Pedro dá duas respostas. Tu és o Cristo, e ele fala, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és mais uma promessa, tu és o Emanuel. Tu és o Deus conosco. Tu é aquele que está conosco, que dizia a profecia que viria. Tu és o Filho de Deus. Tu não é simplesmente um profeta. Tu não é simplesmente qualquer um. Tu não é o Jeremias, tu não é Elias, tu não é um profeta. Tu não é João Batista. Tu é o Filho de Deus. Ele está dizendo, você não é um filho normal dos homens. Tu és o Filho de Deus. Está dizendo algo muito forte nessa resposta. Mateus está escrevendo para confirmar. Então, quando ele escreve isso, ele está dizendo, Pedro declarou o que eu estou dizendo para vocês. Pedro entendeu tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Pedro diz, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E aí, a resposta de Jesus, na resposta de Jesus, Jesus faz 3 promessas. 3 promessas para Pedro, para os apóstolos e para a igreja. A primeira promessa que Jesus faz está no versículo 18. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-las. Ele faz 3 promessas. Nesse versículo que nós lemos, ele fala de pedra. Fala comigo, pedra. Ele fala de igreja, repita comigo, igreja. E ele fala de inferno, repita comigo, inferno. Primeiro ele fala da pedra. Porque ele diz, tu és pedra. Jesus está fazendo um jogo de linguagem e usando mais uma vez o que estava acontecendo na volta deles. Ele fala para Pedro, tu és pedra. É um jogo de linguagem entre Pedro e a pedra, porque Pedro é Petros, que seria pedra pequena, pedra pequenininha. Tu és uma pedra pequena, e sobre esta pedra, e aí tem 3 discussões de que pedra é essa, mas a que mais se aceita, não é que Pedro é a pedra, porque ele é a pedra pequena, ele é o pequenininho, mas essa revelação, isso que tu me disse. Ele fala, tu és pedra, e na volta dele, ali naquele monte que está ali, eu falei o que no começo? É uma rocha. É uma grande pedra, gigantesca. Ele está usando aquela metáfora ali. Ele está mostrando a natureza. Como sempre, Jesus ia explorando as metáforas, as parábolas, e mostrando na volta, uma linguagem simples deles entender. Não é essa pedra aí, Pedro, não é essa rocha, ela é gigante, ela é grande. Pois é, não é isso. Ele fala que sobre essa pedra, a pedra que está na volta, essa rocha. E não é Pedro que é a pedra, tanto que próprio Pedro fala. Em 1 Pedro 2,6, ele diz, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será envergonhado. Está falando de Jesus, está dizendo que ele é a pedra. Ele é a pedra fundamental, a pedra angular que os consultores rejeitaram. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular. Então, aquela revelação de Pedro, ele está dizendo, Pedro, isso que tu falou não foi carne nem sangue que te deu, foi o Espírito de Deus que te revelou isso, porque ninguém sabe disso, ninguém falou isso, só tu está dizendo que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias e que eu sou filho de Deus. Então, sobre essa revelação que eu estou te dando, sobre essa revelação que tu teve agora, sobre esta pedra. Segundo, ele fala de igreja.
Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra eclésia é uma palavra já usada antes de Jesus. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, já usava a palavra eclésia para falar de assembleia, para falar de reunião, de multidão. E a palavra eclésia, ela vem de uma palavra que quer dizer a convocação do exército. A convocação do exército era os representantes de um governo. Na etimologia da palavra, que é a origem da palavra, quer dizer chamados para fora. A reunião dos santos é Deus chamando o seu exército, é Deus chamando a sua assembleia para representá-los lá fora. E é um grande erro que nós temos. Porque no Antigo Testamento, o grande momento, o ápice, era ir até o templo. Buscar a Deus no templo. E ali, por quê? Porque era o povo escolhido. Era só o judeu que fazia isso. Só o judeu. Porque era o povo escolhido, era o povo de Deus. Não tinha evangelho, ninguém falava para as nações, ninguém anunciava para as nações, vamos lá no templo de Deus, vamos lá cultuar o nosso Deus. Não. O evangelho não tinha ainda se espalhado. Não tinha essa boa notícia. Então o pessoal ia se reunir no templo. Agora na igreja, Jesus está chamando para fora. Para fora do judaísmo, para fora do farisaísmo, para fora da religiosidade. É importante, é fundamental estar na igreja, é fundamental estar no templo, é fundamental vir cultuar a Deus. Mas Deus, Jesus está dizendo, eu quero a minha igreja, a minha assembleia, os meus representantes, chamando eles para fora das paredes, para ganhar o mundo, para levar para o mundo, para levar essa revelação, para levar essa pedra para o mundo. Então ele usa esse nome, a minha igreja. Eu vou estabelecer os meus representantes, eu vou estabelecer o meu povo, eu vou chamar o exército para o meu lado, para ir avançar, para ir vencer. E aí ele fala de inferno. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por que ele fala isso? Agora sim, Léo, vai lá naquela foto. Porque ali, no templo de Pan, esse lugar, esse buraco, essa gruta, essa caverna, ali se dizia que quando matava as virgens e fazia sacrifícios para Pan, ali as almas iam e voltavam. Ali eram as portas do inferno. Só que existe mitos sobre o inferno. Por quê? Porque se adotou um costume pela tradução. Jerônimo, quando traduziu para o latim, ele traduziu todas as palavras que referiam-se à morte por inferno. E aí nós temos na Bíblia Hades, Sheol, que é a mansão dos mortos, que é a morte, que é para onde vai os mortos. Geema, ou Geema, que é o lago de fogo e enxofre. Nós temos o Tártaro e nós temos o abismo. Só que tudo isso Jerônimo traduziu por inferno. E aí se criou uma cultura, né, de que o inferno é o lugar de Satanás. Que no inferno tem lá Satanás com um chifre todo vermelho, rabinho de seta, um tridente, e que espeta as pessoas que estão no inferno. Não, Satanás não está no inferno. Isso não é o inferno. A ação de Satanás e dos demônios não é o inferno. Não é a ação do inferno, é a ação das trevas, é a ação dos demônios. Existem demônios em prisão no abismo, que não é o lugar que Jesus disse. Jesus falou aqui, as portas do Hades. E é o que eles diziam, as almas entravam e saíam. As portas dos mortos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele está usando de novo aquilo que está acontecendo ali. Ele está dizendo sobre aquilo que está acontecendo, o ambiente que eles estão vivendo. E outra coisa também que surgiu uns tempos atrás, a fala de um televangelista, dizendo que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Isso não é verdade. E eu mostro isso para você. Só Jesus, falando nos evangelhos, sem contar o
o Novo Testamento, Paulo e os demais. Em Mateus ele fala 33 vezes dos céus e 9 vezes do inferno. Em Marcos, 16 vezes do céu e 3 vezes do inferno. Lucas, 36 vezes do céu e 3 vezes do inferno. João, 17 vezes do céu e nenhuma vez do inferno. Ele fala só nos evangelhos, só Jesus falando, 102 vezes dos céus e 15 vezes do inferno. A maior linguagem, a maior palavra que Jesus usava era sobre o reino dos céus. Mas o que Jesus então está dizendo? Ele está fazendo de novo o mestre das parábolas, mostrando isso. Outra vez ele usa a cultura para explicar a realidade eterna. E aí ele fala então da primeira promessa. A primeira promessa que ele faz: a morte não vencerá a igreja. As portas do inferno não ficarão fechadas com o povo da igreja lá dentro. E o que ele está querendo dizer com isso, minha gente? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de morte, dias de doença, dias de pandemia. Nós estamos vivendo dias terríveis. Mas ele está dizendo o quê? O que ele está dizendo com isso? Que a igreja dele, a igreja, os seus santos, aquela reunião dos santos, a sua assembleia, ela não vai sofrer com a morte, ela não vai sofrer no inferno, ela não vai para o inferno. Mesmo que você fique doente, mesmo que você fique mal, mesmo que você fique dentro de um hospital, mesmo que você fique à beira da morte, essa morte na verdade não te mata, essa morte não te leva para o inferno, porque quem está em Cristo, quem faz parte dessa pedra, quem recebeu essa revelação, a morte não tem poder, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É chegar a um nível de entendimento de que a morte não me atrapalha. Uma vez no Facebook, numa dos grupos de debate que eu participo, um rapaz falando sobre a morte e dizendo que tinha medo da morte. Eu disse: querido, nós cristãos não temos que ter medo da morte. Ele disse: eu não atingi esse nível ainda. Me desculpa, que me chamasse assim de santarrão. Eu disse: não, querido, não é medo de morrer. Eu também, eu não quero ser atropelado, eu não quero levar um tiro, eu não quero sofrer para morrer. É diferente de não querer sofrer para morrer, de ter medo disso. Ok, claro, não quero, ninguém quer. Mas não da morte. Não de fechar os olhos e não acordar mais. Nós não temos que ter medo, porque a nossa esperança está do outro lado. A nossa alegria está do outro lado. Porque a gente fecha o olho aqui e abre na glória. Tomba-se um corpo aqui e levanta-se alguém glorioso lá. Então não tem que ter medo da morte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode morrer de Covid, pode morrer de câncer, pode morrer do que for. Essa morte não segura o crente. Não é o sepulcro que segura o crente, não é o caixão que segura o crente. Ele não tem poder. Porque vai chegar um dia que todos do cemitério de Taquara, que são cristãos, vão se levantar. Não sei como vai ser isso, talvez vai ser, aquele clipe do Thriller, Pá, pega uma mão aqui, uma mão lá, mas são mãos gloriosas, é um corpo glorioso, é um corpo de paz, é um corpo incorruptível. Não tenha medo da morte, não tenha medo do Covid. O Covid não te faz mal, ele faz mal para o seu corpo, mas não faz mal para a tua alma. O Covid não é o que te mata. O que te mata é o pecado. O que te mata é a distância de Deus. É não querer Deus. Isso que mata. Jesus diz: não tenham medo daquilo que pode matar o corpo. Tenham medo daquele que pode lançar você no inferno. Que não é Satanás, é Deus. Porque ele que tem o poder de lançar. Porque não quis a companhia dele. É como os homens da história. Christian Evans, um pregador do evangelho por excelência, alguém que fez o trabalho da obra de Deus, simplesmente no dia da sua morte, diz que ele estava já fraquinho, estava mal, estava já partindo. Diz que ele começou a cantar um louvor, deitou na sua cama e começou a cantar um louvor,
começou a glorificar a Deus e partiu para estar com o rei. Partiu para estar com aquele que ele sempre falou, para aquele que ele sempre pregou. Vários homens de Deus morreram assim, dizendo: olha, chegou a minha hora, estou indo, tá, gente? Hoje acabou. O Shed dizia: daqui a pouco eu estou cada vez mais perto da minha partida. Daqui a pouco eu estou indo. E ele foi. E a gente glorifica a Deus por isso. Então, quando alguém morre e ele é cristão, nós vamos sentir? Claro que vamos. Nós vamos chorar? Claro que vamos. Não quero que ninguém morra, a gente quer estar junto, né? Claro que vamos. Mas é motivo de alegria. É motivo de glória, é motivo de dizer amém, parou de sofrer, não está mais nessa vida de sofrimento, não está mais sofrendo aqui as agulhadas de Satanás, agora está com Cristo, agora está com o Pai, agora está com Ele. Então é maravilhoso quando um cristão morre. É ruim para nós, mas é maravilhoso para ele. Então nós temos que dizer glória a Deus, ele foi para casa. Uma vez um casal de missionários que fizeram missões na África, voltaram para sua casa, e aí começaram a passar trabalho, dificuldade, e não tem o que comer. E aí o marido, o missionário, começou a reclamar e disse: eu não acredito. Agora nós voltamos para casa, nós estamos passando trabalho. Por que isso? Por que Deus? A mulher olha para ele e diz: querido, nós estamos assim porque nós ainda não voltamos para casa. Porque a volta para casa é a partida do corpo. Aí nós voltamos para casa. É isso que nós temos que entender. Algo assim importante também. Agora, se não é cristão, se não recebeu essa revelação dessa pedra, quem parte, gente, é um erro nosso colocar descanse em paz. Primeiro, ele não vai descansar. E segundo, ele não está em paz. Por quê? Porque ele não recebeu a mensagem do Evangelho. Porque ele não recebeu essa pedra, essa revelação que Pedro recebeu. Mas seguindo, eu tenho que correr. A segunda e a terceira promessa, no versículo 19. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Aqui fala de chave, de liga e de desliga. A igreja recebe as chaves dos céus. A igreja que ele diz: eu vou edificar essa igreja e a minha igreja vai receber uma chave. E Pedro, essa é uma revelação, estou te entregando a chave. A chave dos céus. Né? A igreja católica tem São Pedro, né, com um monte de chave. E aí fala quando está chovendo: ih, São Pedro, para com essa chuva aí, né? Está abrindo o céu para chover. Né? Fecha o céu. Não é isso. Está dando a chave. E que chave é essa? É a declaração que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a chave. Porque a única chave que abre os céus, é a única chave que abre os céus, é o perdido dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a única chave para abrir o céu. Se não usar essa chave, o céu não abre. Então ele entrega a chave. A igreja recebe a chave dos céus. É o único lugar, é a única porta de entrada, é a única chave, é a que está na mão da igreja. E só pode se entrar nos céus através da igreja, através dessa confissão. E você, cada um de você, e vocês que estão aqui, já receberam essa chave. Você é uma chave no chaveiro de vocês. A mais, invisível, que ninguém vê. Você já abriu o céu. Amém? Você já abriu o céu. Você já acessou o reino dos céus. E aí ele fala do liga e desliga. Ele está falando de salvação, gente. Jesus está falando de salvação. Aquele que aceita a mensagem do Evangelho, aquele que aceita essa mensagem que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele tem o poder de ligar. A igreja está ligando ele no céu, está ligando ele, está abrindo a chave e ligando e conectando ele com o céu. Mas aquele que rejeita a mensagem do Evangelho, aquele que não crê, aquele que não confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele é desligado do céu. Apaga-se a luz, apaga-se a tomada, se corta a luz, se corta a energia, ele é desligado dos céus e ele não tem como acessar os céus.
A igreja tem o poder de declarar o evangelho, e essa declaração do evangelho é uma chave, é uma pedra, é uma chave que abre os céus. Ela tem esse poder de declarar, e quando a pessoa ouve essa mensagem, quando ela ouve isso, bate no coração dela, uma pedra forte que bate nela. Quando isso acontece, ela diz: eu quero isso. Então a gente abre e liga ela nos céus. Agora, se ela não aceita, se ela não quer, ela está desligada. Aí as portas do inferno têm poder com ela. Aí a morte tem poder com ela. Mas isso está falando da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível é essa. Nós estamos aqui na igreja visível. É que é necessário, que é fundamental. É fundamental fazer parte da igreja, é fundamental congregar. É fundamental trabalhar na igreja, porque o estar na igreja trabalha o nosso eu. O estar na igreja trabalha a nossa vida. É onde recebemos, crescemos e aprendemos com os irmãos. Um aprende com o outro. Um aprende com o acerto do outro e um aprende com o erro do outro. O congregar vai mostrar diversas faces, diversas realidades. Talvez vai encontrar alguém que, puxa, esse irmão podia ter uma atitude diferente. Pois é, mas essa atitude está te ensinando. Nos ensina o que fazer e nos ensina o que não fazer. Então congregar é fundamental, precisamos congregar. Precisamos demais de congregar. Porque a pessoa que diz: não, eu não preciso estar na igreja. Pois é, não precisa. Se tu não quer ter o convívio, se tu não quer ter a união, se tu não quer ter esse amor, se tu não quer aprender com os erros e os outros aprender com os teus erros, pois é, não precisa mesmo. Porque também tu não faz nem parte dela. Mas essa igreja é visível. Vamos sendo tratados, trabalhados no convívio com os irmãos dia após dia. E aí tem a igreja invisível, que é essa que tem a chave, é essa que tem a pedra. A visível, estamos aqui. E na visível nós não sabemos quem realmente é crente, cristão, quem realmente recebeu a palavra, mas estão todos aqui. Nós só estamos todos iguais, nós não sabemos, Deus é quem sabe. A palavra diz que no fim dos tempos vai vir os anjos e vão tirar o joio. Mas enquanto isso não acontece, para nós todo mundo é trigo. Amém? Então, para nós, está todo mundo salvo, todo mundo recebeu a mensagem, todo mundo aceita isso. Mas essa é a igreja invisível, aquela que não enxergamos. Quem faz parte da igreja invisível, deseja estar na visível. Porque ele faz parte desse corpo, ele faz parte dessa igreja. Quem não faz parte da igreja invisível, responde: quem é Jesus? Quem não faz parte, como um cara legal. Se eu perguntar para a igreja agora: quem é Jesus? Quem não faz parte da igreja invisível, vai dizer: é um cara legal, é um profeta, é um curandeiro. Ele me curou, ele me tirou da morte, ele me tirou do leito de hospital. Ele é o cara que cura. Quem não faz parte da igreja invisível, vai dizer: não, ele salvou minha família. Olha, minha família mudou por causa dele. Ele restaura a família, restaura casamentos. Ele é um restaurador de casamentos. Quem não faz parte da igreja invisível vai dizer: ele é um santo homem. Ele é um avatar. Eu já ouvi falarem isso. Ele é um avatar. Junto com Buda, com Krishna. Ele é um avatar. Ele é um homem bom. Ele é o filho de Deus. Mas como é o homem que Deus fez. Quem faz parte da igreja invisível, quem faz parte da igreja verdadeira, quem está dentro desta igreja, quem recebeu a pedra, que bateu no seu coração, quem tomou as chaves e abriu os céus, esse responde diferente. Esse responde quem é Jesus. Esse vai dizer quem é Jesus. Esse vai dizer que ele é o Messias. Esse vai dizer que ele é o Cristo. Esse vai dizer que ele é o Moisés melhor. Esse vai dizer que ele é o Sansão melhor. Esse vai dizer que ele é o Elias melhor. Esse vai dizer que ele é o início de tudo, que ele é o fim
de tudo. Esse vai dizer quem é Jesus, vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, vai dizer que ele é o leão da tribo de Judá. Quem faz parte dessa igreja invisível vai dizer que ele é o Rei dos Reis, o médico dos médicos. Quem faz parte dessa igreja invisível vai dizer que ele é o Filho de Deus, é o Deus vivo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é o Filho. Quem faz parte dessa igreja invisível vai dizer que ele é o meu Salvador. Mas é só quem recebeu essa pedra, é só quem tomou a chave na mão, é só quem abriu os céus. Concluindo, Jesus é o pilar da igreja. Não tenha medo de pó. Não tenha medo das trevas. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da cultura humana. Não tenha medo dos homens. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. A porta do inferno não vai fechar para você. A gente arromba ela. A gente derruba ela. A gente entra lá dentro e saca as almas do inferno. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a igreja. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a pedra fundamental. Essa é a revelação. O Salvador, ele chegou, o Rei chegou. E ele tem o poder. A palavra diz que ele desceu ao inferno e ele tomou a chave na sua mão. A chave da morte, a chave do inferno está na sua mão. Ninguém passa pela morte a não ser por ele. Ninguém entra na morte a não ser por ele. E ninguém vai para o inferno estando com ele. Ele é a pedra fundamental, a razão da igreja existir. Ele é o começo e ele é o fim. Queridos, tudo vai acabar nele. Agora você escolhe como que você quer chegar nesse fim. Com ele ou sem ele. Quem ainda não confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ainda dá tempo. Proclame isso para os seus parentes, proclame isso para os seus amigos, proclame isso para quem você ama, que você não quer ver ele no inferno, você não quer ver ele passar pela morte. A igreja está alicerçada sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tenha medo. Não tenha medo. A igreja prevaleceu pelos séculos. Tentaram destruir a igreja de várias formas. De várias formas. Tentaram matar os apóstolos, mataram eles, mas a igreja permaneceu. Tentaram derrubar os prédios, derrubaram, mas a igreja permaneceu. Tentaram e tentam até hoje matar os cristãos, mas a igreja prevaleceu. Porque a igreja está alicerçada sob a rocha. A igreja prevalecerá. E você faz parte da igreja. Ela vai prevalecer até o retorno do seu dono, até Cristo voltar. Não tema, a igreja prevalecerá. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.